Boa noite. Continuemos com a nossa exposição do livro de Atos. Vamos a Atos capítulo 2. Vamos tentar abranger dos versículos 14 a 21. Estamos no contexto, no chamado dia de Pentecostes, o início da Igreja do Senhor Jesus Cristo, quando discípulos de Cristo, imaginamos que um número de 120, contando com uma base que já teríamos essa numeração antes, mas não há uma indicação exata, mas provavelmente não apenas os 12 apóstolos, mas um grupo maior, que um vento impetuoso encheu o lugar, um som muito forte, e começaram a falar em línguas estrangeiras, línguas faladas em outros lugares, porque tinha gente judeus de todas as partes do mundo, conhecido, lá reunidos em Jerusalém. Então, muitos ficaram admirados com aquilo. Versículo 12, aqui do capítulo 2, onde eu terminei, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Terminei aí. E falei que Pedro, então, se levantava e faria um discurso belo, profundo, forte, que é o que acontece nos versículos 14 até lá mais adiante, um longo discurso. Não vamos abranger hoje todo. Mas lendo os versículos 14 e 15, então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai amado, que o Teu Espírito Santo nos oriente para entender um pouquinho disto aqui e aprender num trecho difícil, em que se mescla Velho Testamento com Novo Testamento, profecias antigas com acontecimentos atuais para a época de Pedro e futuros também. Então, nos ajuda a aprender daqui, de uma maneira que a nossa vida nesta terra se torne cada vez mais de acordo com os teus princípios, com as tuas profecias, com o que se espera de um crente em ti, um salvo em Cristo. Converte almas em nosso meio, se houver. Tenha misericórdia que tiveste com cada um de nós que estamos ouvindo esta pregação e que já somos teus filhos pela fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Então, os apóstolos se levantam, Pedro se levanta com o apoio de todos os 11, e vocês devem ter notado a formalidade que ele assume, a gravidade que ele, então, se apossa dele, com palavras fortes, e dizendo aqui, todos os habitantes de Jerusalém, vocês, varões judeus, tomem conhecimento, saibam que, e atentai nas minhas palavras, preste atenção no que eu vou dizer, um pescador, que tinha estado 3 anos com o Senhor Jesus Cristo, 3 anos em torno de.
Então vejam a autoridade com que ele levanta e fala para uma plateia certamente grande, provavelmente no templo em Jerusalém, embora não tenhamos certeza, e dentro de uma situação muito misteriosa, muito diferente, e agora acusatória, ou enfrentando acusações, dizendo que estão bêbados, até comentei isso na pregação passada, de zombadores que não entendem das coisas do alto. E ele nega enfaticamente, começa assim, negando, não estamos bêbados. Ele diz, não estão, mas na verdade poderíamos ter dito, não estamos, que ele estava incluído, claro. E usou um argumento lógico, ainda eram 9 horas da manhã, dentro da nossa maneira de marcar as horas. 9 horas da manhã não é hora para ninguém, não tem ninguém, não tem sentido. Os embriagados, os farristas começam de noite, vão até altas horas da noite, mas 9 da manhã já não é hora. Mas, na realidade, tinha algo muito maior do que apenas dizer que não era bebedeira. Claro que vem a pergunta, se não é, então o que é? Que coisa tão esquisita é essa que está acontecendo? Ele então começa esse discurso. Uma pregação, podemos melhor qualificar. Vejo 2 partes, pessoalmente, nesse pronunciamento de Pedro. A primeira dos versículos 16 a 21, que diz assim, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Aí ele cita a profecia. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui se encerra não o discurso dele, mas a citação da profecia de Joel. Então, a resposta que Pedro tinha não era simples, corriqueira, mas eles estavam ali todos presenciando o cumprimento de uma profecia da Bíblia, mais precisamente do profeta Joel, que profetizou sobre julgamentos e também sobre a graça de Deus sobre Israel. Quando Joel profetizou, não se sabe. Os estudiosos se dividem mais ou menos em 3. Bem antes do exílio babilônico, lá por 800 anos antes de Cristo, o exílio foi mais ou menos em 600 antes de Cristo, ou então o segundo grupo acha que foi logo antes do exílio babilônico, já beirando os 600 anos antes de Cristo, e outros acham que não, que foi depois do exílio babilônico, já em torno de 500 anos antes de Cristo. Só um detalhe para os mais detalhistas, os mais curiosos, não gostei da palavra curioso não, dos mais estudiosos da palavra de Deus, porque a primeira coisa que se deve fazer quando vai se examinar uma profecia é quando foi, qual era o contexto, é o primeiro passo. E às vezes a gente fica um pouquinho frustrado, como no caso de Joel, porque não sabemos
exatamente. Como vocês viram, varia de 800 a 500 anos antes de Cristo, o período em que os eruditos bíblicos se dividem. Então, mas já é alguma coisa, temos uma noção. Mas seja como for, é evidente, são 3 capítulos só, o livro de Joel, e você lê lá, você vai ler, como eu disse, vai ler julgamentos e vai ler sobre bênçãos que Deus vai derramar. Aliás, um tema muito comum para os profetas em geral, que falavam de julgamentos da parte de Deus e falavam de Deus estendendo a mão, propondo perdão, propondo ajuda, propondo graça para os que se arrependessem, sempre as duas coisas. Nesse aspecto, Joel estava na linha, no padrão dos profetas bíblicos. Então, Pedro cita literalmente a profecia, que, aliás, é uma parte da profecia. A profecia de Joel é bem maior. Vai dos versículos 28 a 32, o que ele citou, mas a profecia é bem maior do que esta. Mas eu quero chamar a atenção de uma coisa interessante aqui. Os versículos 17 a 19, de fato, poderiam ser explicação do que estava ocorrendo. Quando ele diz aqui: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito, naqueles dias, mais ou menos uma repetição do versículo anterior, profetizarão, mostrarei prodígios em cima no céu e embaixo na terra. Até esse ponto pode significar o que estava acontecendo lá. Do versículo 19, do meio até o 21, os acontecimentos profetizados parecem ser de uma magnitude muito maior, como você pode ver aqui no meio do 19. Depois que ele diz: mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Bem diferente aqui. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Uma magnitude visivelmente muito, muito maior. Esse contraste dentro deste trecho de Joel que Pedro citou é importante para tentarmos entender o discurso de Pedro. Vamos nos concentrar primeiro nos versículos 17 a 19. Algumas observações. Essas coisas Pedro disse que é o que Joel tinha falado, que aconteceria nos últimos dias. Então é óbvio que Pedro e seus contemporâneos estavam vivendo os últimos dias. Isto é o que predisse o profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá isso. Então, Pedro está claramente, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo que eles estavam vivendo nos últimos dias. Ora. Fazem 2000 anos que isso aconteceu. E contando, né? O mundo continuando. E nós falando da vinda de Cristo, está perto, não está, quão perto está e tudo mais. Estamos indo. Geração vai, geração vem. Há 2000 anos. O que significa isto? Essas expressões escatológicas não são muito fáceis de serem definidas, porque geralmente algumas delas são largas e podem significar mais de uma coisa muito específica. No caso da expressão últimos dias, tudo indica, até onde nós podemos compreender, abrange desde a chegada do Messias, Jesus de Nazaré,
até o retorno dele, conhecido como a segunda vinda dele, quando o reino de Deus, então, seria estabelecido literalmente na terra. E isso coincide precisamente com o período da igreja, a época da igreja. Então, de uma maneira geral, podemos entender como os últimos dias, esse período muito largo de tempo, que já vão 2000 anos. Eu teria que desviar bastante do nosso texto para explicar essa questão do período da igreja, como é que a igreja entrou exatamente neste ponto, as 70 semanas de Daniel, que pararam no 69, o período da igreja é como se fosse uma pausa e vai continuar a 70ª semana no final do período da igreja, com o arrebatamento, o início da tribulação, de 7 anos seria uma semana de anos. Já expliquei isso tudinho mais de uma vez, inclusive no livro de Apocalipse, quando expus cada versículo praticamente do livro. Então, não vou fazer isso agora. Mas, basicamente, entenda, ou aprofunde bem mais, mas para o que estamos nos propondo aqui, últimos dias começaram ali, e aí nós temos, é curioso, nós temos uma certeza bíblica, quando Pedro diz, está começando os últimos dias, como Joel disse. Então, que eles estavam vivendo os últimos dias, estavam. E que estamos vivendo hoje, aí já são conclusões que também se tira das Escrituras, mas provavelmente não de uma maneira tão direta. Mas aceite, pelo menos dentro da nossa visão escatológica pré-milenista, pré-tribulacionista, como sendo esse período em que nós ainda estamos vivendo, que é o período da igreja antes do arrebatamento, em que Cristo levará para os ares e irá ao encontro deles na segunda vinda e voltará aos céus, onde estaremos com Cristo, nós, digo, os que estarão vivos neste dia, e ali do céu ele dará início à tribulação, e logo depois voltará até a terra mesmo, onde estabelecerá o seu milênio. Segunda observação, a essência do que eles estavam presenciando, a essência, importante isso, era um derramamento do Espírito Santo, conforme, inclusive, é dito no versículo 17 e repetido no 18. E já falamos várias vezes nisso, desde o capítulo 1 de Atos. Mal começamos Atos, mas várias vezes já foi referido isto, ou esta ocorrência, ou o fato de que o Espírito Santo iria ser derramado, como Cristo advertiu, fique em Jerusalém até que seja derramado o Espírito Santo, como a promessa do meu Pai, já expliquei tudo isto. Então, basicamente, essa ocorrência espetacular de vento, de som impetuoso, e eles falando em várias línguas e tudo, isso era consequência paralela, efeito colateral, ou algo que o Espírito Santo quis para complementar a essência, um aspecto visível de uma coisa invisível, que era o derramamento do Espírito sobre pessoas. Então, na essência, Paulo, diga aí em poucas palavras o que está sendo derramamento do Espírito Santo, conforme foi prometido por Jesus Cristo, que por sua vez foi prometido a ele pelo Pai. É isso que está acontecendo. O resto é consequência. Tem a ver com, mas é consequência. Interessante que diz sobre toda a carne. Entende-se aqui pessoas comuns, não apenas profetas, ou pode significar uma inclusão dos gentios, ou seja, não mais judeus estarão em vista nesse derramamento do Espírito, mas toda a terra será abrangida por isso. Claro
que não estava naquele momento, mas ali era o início desta fase, uma fase nova, não existente no Velho Testamento. Era uma novidade, o derramamento do Espírito Santo sobre pessoas de toda a idade, toda classe, todo tipo, até sobre gentios, no caso de estarmos corretos ao acharmos que esse sobre toda a carne inclui sobre todo tipo de ser humano, mas o fato é que é uma novidade que estava acontecendo aqui, que é exatamente o que nós cremos que a igreja, ou esta época da igreja, é constituída pela atuação do Espírito Santo diretamente nos crentes em Jesus Cristo, gente de todo lugar, dos 4 cantos da terra, toda tribo, línguas e nações. Não havia isso no Velho Testamento. Inclusive, a própria habitação pessoal do Espírito Santo no tempo do Velho Testamento é algo de discussão, mesmo entre crentes conservadores e que ortodoxos na teologia e que discutem um pouco a isso. Mas, pessoalmente, eu acho muito claro que houve uma diferença enorme. O Espírito Santo atuava no tempo do Velho Testamento, sim, mas de uma maneira bem diferente, não tão pessoal, não tão espiritual, como viria a acontecer com todo aquele que iria fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Todo aquele, sem exceção, não mais uma atuação do Espírito Santo sobre um, sobre outro, dando certas capacidades, até para desenhar, para fazer escultura e para fazer coisas, como vimos no caso daqueles que trabalharam nos utensílios do templo. Então, havia uma atuação do Espírito Santo lá, mas como houve na igreja, não. E tudo isso acontecendo, inclusive, corrobora para esta ideia de que é algo completamente novo, que estava previsto, mas ainda não acontecido, e agora estava havendo. Terceiro ponto, que já toquei um pouco, o derramamento do Espírito teria 3 efeitos sobre pessoas diversas, jovens e velhos, servos e servas. Ele citou 2 pares de contraste, para mostrar que seria bem geral. Eles profetizariam, 2 vezes é citado esse verbo aí, teriam visões e sonhos, conforme tem aqui, estou no versículo 17 e 18, né? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Então, visões e sonhos. As profecias, creio ser praticamente óbvio, estavam incluídas no conteúdo do que eles estavam falando em línguas estrangeiras. Eu comentei isso na mensagem passada. Qual era o conteúdo do que eles estavam falando? O texto em Atos diz que eles estavam louvando a Deus, ou glorificando, falando das grandezas de Deus, é o que nós falamos. E até comentamos que é quase evidente que estava incluído aí o Evangelho, a mensagem de salvação em Cristo. Ou seja, certamente o termo profecia estava incluído naquelas línguas. Então, estava acontecendo ali, estavam profetizando. Agora, e as visões e sonhos? Poderiam já estar ocorrendo naqueles dias e continuaram a ocorrer dali em diante, pelo menos até certo ponto da história da igreja. Para muitos, esse período de visões e sonhos continua até hoje, especialmente os chamados carismáticos. E nós não temos essa convicção, achamos que isso aconteceu durante a época ali em que o cânon estava sendo feito. O restante da Bíblia tinha o Velho Testamento, quando completou com o Novo, lá no ano 95 depois de Cristo, mais ou menos, com o Apocalipse. Então, encerrou o cânon e ali encerraram essas manifestações sobrenaturais, pelo menos de uma maneira contínua. Deus tem poder para fazer a manifestação que Ele quiser, em momento que Ele quiser.
Deus não está numa caixa. Mas uma coisa é Deus ter o poder para fazer, esporadicamente ou quando Ele quiser, e sem dar satisfação a ninguém. Outra coisa é quando se deduz pelas Escrituras que há uma linha de procedimento de Deus, vamos dizer, um fluxo normal de uma linha de procedimento ou atividades de Deus. Como aqui diz, Deus vai fazer muita gente profetizar, ter visões, ter sonhos, está escrito aqui. Agora, até quando? Não tratou aqui. Mas sabemos que, pelo menos no livro de Atos, nós vamos ver, inclusive, ao longo da exposição, vários relatos de visões e de sonhos, na própria história ali do livro de Atos. Então, mais ou menos é o que eu teria a dizer sobre essa questão de profetizar, de ter sonhos e visões. E os prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo da terra, se refere a quê? 3 sugestões eu teria, difícil dogmatizar. Se referiam pelo menos aos fenômenos que estavam acontecendo naquele momento. O vento vindo do céu, línguas como que de fogo distribuídas ali. Então, são fenômenos como que vindo do céu, e eles falando aqui na terra, falando em línguas estrangeiras, pessoas que só tinham uma língua ou duas para falar, gente, inclusive, muito iletrada, como muitos discípulos de Cristo, talvez a maioria ali. Então, poderia se referir só a isso mesmo. Ou talvez se referissem um pouquinho mais para trás, indo até o ministério de Cristo na terra, encerrado 50 dias antes, com a ascensão dele. Então, houve a morte, logo depois da ressurreição, 3 dias depois, mais 40 dias de um ministério bem diferente do anterior, mas ainda um ministério na terra, óbvio, que se encerrou mesmo total e definitivamente quando ele foi assunto aos céus, 50 dias antes deste dia aqui. Nós vamos ver no discurso de Pedro como ele fala de sinais e tal, da época do próprio Jesus Cristo fazendo. Então, pode ser que ele estivesse se referindo ao que Cristo fez, Deus fez através de Cristo, o Messias. Pode ser. Ou ele pode estar se referindo, que é muito provável, também, eu acho que ele inclui o tempo de Cristo, na minha opinião, inclui os 3. Como se fosse passado recente de Cristo, presente naquele momento, e o futuro fazendo parte da segunda metade do versículo 19, quando fala aqui em sangue, vapor, de fumaça e tal, é como se fosse futuro, essa parte aqui de grandes sinais em cima do céu e na terra. O fato é que, como eu já comentei, há uma mudança radical na magnitude das profecias no meio do versículo 19. Então, esses sinais no céu e na terra podia estar ligado com os que estavam acontecendo já ali, ou podia estar apontando lá para frente, se juntando aí com sangue, vapor de fumaça e tal, coisas mais pesadas do futuro. Ou, minha opinião, algo das 3. Deus havia se manifestado de uma maneira poderosíssima no ministério de Jesus Cristo. Deus estava se manifestando ali de uma maneira também sobrenatural, miraculosa, com sinais do céu e milagres aqui na terra. E lá na frente, continuaria, ou voltaria a fazer isso uma vez que foi suspenso. Até o final dos últimos dias, ou seja, o final da época da igreja, tudo indica que essas coisas estão aí mais ou menos suspensas, tanto que Cristo falou nos sinais, vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerra e tudo, mas isso antes que aconteça, antes que venha o fim, então virá o fim, ou seja, vai voltar a acontecer algumas coisas até se concentrar pesadamente
na tribulação depois do arrebatamento. Então, por enquanto, são sinais que a gente vê acontecendo. Então, no meio do versículo 19, ele fala em sangue, vapor, sangue, fogo e vapor de fumaça, e o céu se converteu em trevas e a lua em sangue. Alguns interpretam isso como tendo acontecido tudinho no dia da morte de Cristo, outros acham que foi logo depois, mas que já se cumpriu ao longo da história. Então, há maneiras diversas de interpretar isso, mas dentro do nosso esquema, como já comentei, pré-milenista e pré-tribulacionista, achamos que essas coisas apontam, são muito fortes para significarem apenas aquele eclipse quando Jesus Cristo esteve na cruz, que pode explicar alguma coisa do sol, mas aí quando fala da lua, aí falam da lua cheia, que parecia que estava assim meio vermelha, como se tivesse sangue, aí já parece, ao meu ver, meio forçado querer incluir uma profecia tão pesada como essa para alguns eventos no sol, na época que já passou e que não aconteceu. Na verdade, não aconteceu isso. Foi algo espetacular, algo único na história, a morte de Cristo, sim, houve eclipse do sol, sim, mas não é o que está dizendo aqui. A lua se tornou sangue, ou como sangue, mesmo figuradamente. Aqui pode ser figurado, e deve ser figurado. Mas mesmo figuradamente, creio que seja forçar. Dizer que essas coisas aconteceram ou na época, no dia de Cristo morreu, ou logo depois, ao longo da história. Como tem todo tipo, se imagine, de interpretação desses eventos futuros. Então, o que está, pelo menos naquele dia de Pedro, de Pentecostes, o que estava ocorrendo não chegava nem perto da magnitude dessas catástrofes. Então, devia ser no futuro. Tudo indicava. Ok. Quando? Aí complica. E quando se quer perguntar quando, com relação a alguma profecia, muitas vezes, para não dizer a maioria das vezes, para não dizer sempre, vai ficar sem resposta. Especialmente quando estamos falando agora do futuro, do nosso futuro com relação a nós. Não sabemos nem a década, nem o século em que Cristo vai voltar. Não sabemos. Isso deixa alguns, inclusive alguns metidos a pastores, profetas, profetisas, como eu já ouvi, profetiza, dizer o ano que Jesus ia voltar e tal. Invenção pura. Ele mesmo disse que ninguém sabia a hora, não. Então, esta pergunta, quando se trata de uma profecia, deve ser feita com muito cuidado por parte do crente. Tudo bem, faça a pergunta, não tem problema nenhum fazer pergunta. Por que Deus permitiu o pecado no mundo? Por que foi o primeiro homem que pecou, não foi o oitavo? Pergunte à vontade. Por que tem crente fiel que sofre mais do que um crente que é visivelmente um crente desobediente, que mal sofre nesta terra? O outro sofre. Por quê? Pode perguntar, não tem problema não. Você pode perguntar a Deus o que você quiser. A Deus digo, pelo menos na sua mente. Aí você chega, tá bom, pode perguntar diante de Deus. Agora, você perguntar é uma coisa, e que ele vai lhe responder é outra, né? Então, o crente deve se acostumar em ver certas coisas acontecendo, não ter respostas imediatas nem específicas e dizer amém. Amém. Então, o problema não é perguntar. O problema é não se conformar com a falta de resposta e criar uma, ou inventar uma, meio bíblica, ou puxando daqui, puxando o versículo dali, e as heresias são feitas assim. São pessoas que não se conformam, alguns até fiéis, no sentido de bem-intencionadas em querer explicar. É claro que a Bíblia tem que ter essa resposta, não é possível que Deus deixe sem resposta uma pergunta tão interessante como a minha, ou tão importante. Não, eu vou conseguir essa resposta na Bíblia. Aí vai, constrói, vai estudar as heresias.
Algumas são complexas, cheias de passagens, cheias, e eles ensinam com autoridade, isso aqui é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você olha assim, que coisa espetacular. Eu nunca tinha pensado nisso. Isso é um perigo. Porque muitas vezes são construções, constrói da mente da pessoa uma doutrina errada, pegando pedaços de Bíblia daqui e dacolá. Perigoso isso. Então tenha muito cuidado quando você quiser descobrir épocas e tempos. Se conforme que você vai saber muito, muito pouco. E aqui não é exceção. Ei, Pedro, apóstolo Pedro, quando é que essas coisas vão acontecer? Está se referindo a quando? Tudo indica que o senhor está falando do futuro, porque são coisas aqui muito pesadas. Do 19 para frente, do meio do 19 para frente. O resto não, o resto estava acontecendo, como eu já expliquei. Profecias, visões, sonhos, tudo bem. Mas essa aqui da lua transformar em sangue e vir fogo e vapor de fumaça, não, aí não. Quando é então, apóstolo Pedro? A única informação quanto à questão de tempo vem no final do versículo 20, e para variar é muito imprecisa, como profecia bíblica, como eu já disse. De propósito, Deus não é preciso em profecias em termos de tempo. Algumas são muito precisas em termos do que vai acontecer, de ensinos e tudo. São todas as profecias que são vagas. Não. Algumas são bem claras e fáceis de se discernir. Estou falando de tempo. Marcar um tempo. Aí ele vem, versículo 20, né? O sol se converterá em trevas, tal, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Antes que. É uma expressão temporal, claro, fala de tempo, mas é bem indefinida. Não indica, então, obviamente, uma época específica para essas coisas acontecerem. O que Pedro diz é isso aqui. Tudo isso, eles querem saber de tempo? Ok, eu vou dar aqui uma pista. Eu não. Joel, 500, 600, 800 anos antes de Cristo. Eu vou só dizer o seguinte, será antes de algo. É o que eu vou dizer. Esse algo é o grande e glorioso dia do Senhor. Então acontecerá antes do grande e glorioso dia do Senhor. Pronto. Nosso problema praticamente se acabou. Porque agora nós vamos definir pela Bíblia quando será o dia do Senhor, e pelo menos temos uma pista muito boa que será antes daquilo. Não, a nossa situação talvez tenha complicado ainda mais. Porque se eu disse que a expressão último dias ela é larga, a expressão dia do Senhor é muito mais larga ainda. E é um estudo ao mesmo tempo interessante e ao mesmo tempo um pouco frustrante para quem quer ser mais específico em marcar épocas ou datas ou em definições mais exatas. Nós temos essa mente, nós ocidentais temos mais essa mente, os orientais são mais vagos mesmo, e a própria cabeça deles funciona um pouco diferente, ou bastante, mas nós gostamos de precisão das coisas e tal. Essa é larga. Dia do Senhor é uma expressão que indica intervenções específicas de Deus, geralmente incluindo julgamentos. Alguns eventos que já ocorreram na Bíblia são chamados de dia do Senhor. Alguns. Mas mesmo esses que já ocorreram, todos eles, os futuros também, apontam para os julgamentos finais da raça humana.
que ocorrerão principalmente em duas etapas, a tribulação e o julgamento do grande trono branco depois do milênio. Ou seja, pode entender como dia do Senhor, dia de julgamento, que poderá ser e será feito em dias diferentes, em épocas diferentes, mas sempre com um aspecto em comum, é que é um tratamento de Deus com a humanidade em forma de julgamento, especialmente. É curioso que até o que vem depois dos grandes julgamentos de Deus na raça humana, inclusive no final do milênio, antes de estabelecer novo céu e nova terra, o que vai acontecer depois, que é exatamente a criação do novo céu e nova terra, é chamado também dia do Senhor. Para vocês terem ideia como é vago e como esse estudo de quando não vai ajudar muito se alguém quiser enquadrar isso de uma maneira em termos de tempo. Não vai conseguir. Apenas fiquemos com a ideia de que é futuro e aponta para julgamentos, grandes julgamentos de Deus. Isso é, creio eu, suficiente para o que nós queremos aqui. Versículo 21, que é onde eu vou encerrar hoje. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha, que coisa. Pedro falando de grandes cataclismas, julgamentos, sangue, furor, sinais espetaculares dos céus. Aí, de repente, ele vai falar de salvação. Parece até meio fora do contexto. Pedro aqui está falando de coisas enormes lá à frente, julgamentos, está de repente. Salvação. Talvez alguém queira perguntar, por que será que Pedro mudou de assunto? Se você acha que Pedro mudou de assunto, eu lhe peguei. Porque Pedro absolutamente não mudou de assunto. Muito ao contrário. As profecias que apontam para grandes ocorrências sobrenaturais que Deus fará, e julgamentos exigentíssimos, compatíveis com a santidade de Deus, com a justiça de Deus, essas profecias sobre essas ocorrências e esses julgamentos futuros sempre serviram como alerta para os seres humanos, todos eles pecadores perdidos. Esse alerta de Deus não é um alerta como um fim em si mesmo, no sentido de dizer, olha, raça pecadora, condenada, vou julgar vocês, todos serão, não há quem me busque, não há quem faça o bem, vou condenar todos. E por que tu estás nos dizendo isso, Senhor, para tornar a nossa vida mais complicada do que já é? É, para dar conhecimento a vocês. Quero que vocês saibam disto. Ponto. Errado. Não é esse o propósito de Deus com as profecias mais fortes, mais apavorantes da Bíblia. Não é a finalidade não é esta de Deus apavorar mais o ser humano, ou apavorar o ser humano, ou apenas dar o conhecimento ao ser humano que assim será e ponto final. Não! Todas essas profecias vêm acompanhadas de uma solução para este problema terrível que, infelizmente, grande parte dessa raça humana perdida e cega nem liga.
A realidade terrível de que o homem é pecador e que pecador nenhum vai gozar da glória, da companhia de Deus. Nenhum, zero, porque não entra no céu impiedade, injustiça, mancha de pecado. Não entra, e é lá onde ele está. Não entra. Então, toda vez que Deus fala de uma profecia pesada de julgamento, essa profecia vai incluir, às vezes na própria mesma profecia, às vezes logo depois, às vezes no outro profeta, de uma maneira geral, estou dizendo. Mas ali está lá a solução para quem quer escapar de tais julgamentos. Então não é só uma questão de informar. É informar dando o caminho do escape. Quer escapar de dias tão terríveis? Pois Deus falando, eu digo como escapar. E a solução é sempre a mesma. Sempre. Uma criança pode compreender, não precisa ser um grande teólogo. Buscar salvação nesse mesmo Deus. Esse mesmo Deus, não tem um outro Deus. Não, esse Deus aqui que está falando de julgamento, esse é o Deus zangadão. Mas tem um outro Deus, esse é mais manso, esse é bom. Esse aqui ele olha para o juízo terrível. O outro olha para a misericórdia e tal. É assim que deve ser. Não. O mesmo Deus, zangado, sim, irritado, irado contra o pecado, e que vai destruir este mundo, e que vai jogar almas no inferno, eternamente, este mesmo Deus, o mesmo Deus está exposto, se expõe a ser buscado por esses mesmos pecadores. E esse mesmo Deus pode dar um destino completamente oposto a uma vida eterna de sofrimento no inferno. Esse mesmo Deus, isso é fantástico. E essa verdade vem lá desde que Adão pecou. É o mesmo Deus. Ele é criador, é juiz, é vingador, mas ele é também salvador. Sempre foi assim. Então Pedro explica que o que está acontecendo é parte de uma dessas profecias, olhando para o sol, para a lua, virá como sangue, vapor de fumo, fogo, tudo mais, ao mesmo tempo. Pedro, imediatamente, sem perder um segundo, ele lembra, olha, do Senhor não vem apenas isto, castigo, julgamento, terror. Do Senhor vem salvação. Então ele está falando do mesmo Deus. Mesmo Deus. Ele não mudou de assunto. E ainda usando Joel, ele mostra como alcançar essa salvação. Pois Pedro nos diga como. Como se alcança essa salvação? Citando Joel, séculos antes de Cristo vir ao mundo, ele usa a expressão, então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quer dizer que basta isso para eu escapar de todos esses julgamentos terríveis? Basta. Só isso? Só. É desconcertante. Eu vou ler, entre aspas, o dicionário expositor de palavras do Novo Testamento que explica o termo invocar, no grego, que é o que Pedro está usando aqui. Na voz média, não vou explicar, que é o que está sendo usado aqui, tem o sentido de apelar, demonstrando um interesse especial naquilo pelo qual está clamando, fecha aspas.
É a nossa ideia, inclusive, de clamar. Um outro verbo, acho que muito bom para se traduzir isso, é apelar. Eu apelo. Implorar é um outro. Então, esse é o sentido aqui. O invocar a Deus que Pedro fala aqui, aliás, citando Joel falando, é uma humilde súplica a Deus, um apelo, pedido de ajuda, mostrando aí, está aí implícito aí uma decisão de levar Deus a sério, de crer nele, na palavra dele, que é a maneira como ele se comunica com os seres humanos, disposto a seguir o que ele ordenar. Em outras palavras, o invocar a Deus, que resulta em salvação, leva à solução de todo e qualquer, para escapar de todo e qualquer tipo de julgamento. Isso só é feito pela fé. Embora não esteja aqui escrito a palavra, mas podemos afirmar isso mesmo em termos de Velho Testamento. Nós estamos com Joel, hein? Não chegamos em Cristo ainda. Pedro não chegou em Jesus Cristo. Vai chegar agora. Com a vinda do Messias, dos judeus, que é o Salvador do mundo, tudo que envolve salvação, fé, obediência a Deus, tudo se concentra na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Então, por isso mesmo, Pedro agora passa imediatamente a falar de Cristo. Estava lá em Joel, falou dos julgamentos de Deus, terríveis, falou da salvação de Deus, falou da maneira de encontrar essa salvação, clamando, apelando a Deus. Aí, neste momento, agora eu tenho que falar para vocês que com a vinda do Messias, essa forma de alcançar a salvação, essa forma de clamar a Deus, adquiriu um novo contexto, um novo conceito, um novo significado. Aí ele passa a falar do Senhor Jesus Cristo. É como que estivesse preparando o caminho para entrar com a pessoa de Cristo. É o que nós vamos fazer, se Deus quiser, no próximo domingo. Que Deus nos abençoe com todas essas informações que nós temos aqui do livro de Atos, talvez não muito aplicáveis com histórias e com aplicações práticas e coisas assim, um bocado de teologia, de conceitos, mas a fé cristã é feita disto também. A fé cristã é feita de ensinos assim. O Novo Testamento é cheio de passagens assim que puxa do Velho Testamento e nos exige estudar, averiguar e entender melhor. É assim que o crente vai conhecer a Deus, pouco a pouco e cada vez mais. Viver a vida cristã não é algo tão simples quanto possa parecer, e nem simplesmente dizer Jesus te ama, aceite Jesus como seu Salvador, ou eu amo Jesus Cristo e vou querer obedecê-lo, e falar termos muito comuns ao crentez, e vir às igrejas e tal. Tudo bem por isto. Pode falar crentez, pode citar passagens da Bíblia, pode vir à igreja, e tudo bem. Mas a vida cristã é muito mais profunda do que isso. Precisa conhecer mais a palavra de Deus. Eu coloquei isso pela manhã também. Palavra de Deus. Se ela não for o seu guia, você está sem guia, sem rumo. Crente está aqui sem rumo. Tem o Salvador, tem a vida eterna garantida, mas os passos aqui, a forma de viver a vida aqui, os valores, como vai interpretar os fatos ao seu redor, como vai agir, como vai reagir, não tem nada de fácil nisso. É preciso entender um pouco a palavra de Deus. E o pastor ajuda o ouvinte nisso. Ajuda. Tenta orientar um pouco. Mas abrir a sua
cabeça, o seu coração, e colocar dentro, fechar esse ponto, pode viver segunda-feira, terça, quarta, você está preparado. Tá, não. Ou você busca a Deus de uma maneira pessoal, intensa, séria, ou a sua vida cristã vai ser muito frágil e talvez de pouca eficiência nas mãos do Espírito Santo neste mundo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a crescer com ela. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.